Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê eu tive que adicionar uma segunda fonte para fazer a alimentação da plaquinha USB MAC3 ou RNR EcoMotion, mais especificamente uma fonte de 12 volts, aquela ali é 12 volts, 1 ampere. Para quem viu aí, pode ter visto em algum vídeo eu dizendo que era perfeitamente possível alimentar utilizando a fonte de 24 volts tanto o driver quanto a placa. E continuo dizendo, é que no meu caso eu vou explicar especificamente o que aconteceu aqui. Então vamos supor, antes eu não utilizava relé nem nada, utilizava essa mesma fonte com esses mesmos driver, a mesma plaquinha, só não estava utilizando a alimentação da plaquinha por questão de não utilizar nenhum dos recursos de entrada e saída, relé, fim de curso, coisas do tipo, tá? Fiz a montagem e tal, sem essa fonte aqui, e depois fazendo aquele último confere, eu descobri que a fonte que supostamente ela é uma fonte que está aqui especificada como 24 volts, porém ela estava ajustada com 30 volts, tá? Mas o que isso tem a ver? A minha máquina, de acordo com os ajustes, os parâmetros, os componentes e tudo mais, ela tem a capacidade de trabalhar com até 2000 milímetros por minuto. Porém, nesses componentes inclui utilizar a fonte aqui na voltagem de 30 volts. Quando eu vi que estava aqui com 30 volts, o que eu fiz? Eu reduzi, medi com o multímetro ali, reduzi, já que aqui no cantinho dessas fontes tem uma chavezinha ali, acho que é tripode que fala, alguma coisa assim. Funciona como um pequeno potenciômetro. E você consegue ajustar exatamente a voltagem para a voltagem que você quer. Então eu reduzi exatamente para 24 volts para não ter problema referente à plaquinha, dar algum problema quanto a isso. E com isso, ao colocar aqui para simular um arquivo e tal, que exigia todos os motores da máquina, ela começou a travar, tá? Ou seja, ela ficou fraca, os motores ficaram fracos. Então assim, eu poderia, para só utilizar essa fonte, abrir mão da velocidade, fazer um novo ajuste da máquina, determinar que tipo assim, agora eu vou trabalhar com ela 1500, ou a outra opção é voltar a fonte ali para os 30 volts que estava trabalhando anteriormente, sem problema algum, com os parâmetros e velocidade que eu mencionei, até 2000 milímetros por minuto. Isso não é o menor problema para os drivers, já que os drivers eles suportam de 9 até 42, mas essa voltagem de 30 pode ser um problema para a plaquinha. Então, para não arriscar danificar, eu coloquei essa outra fontezinha aqui, tá? Fontezinha simples aqui de 12 volts, ela vai ter o simples intuito de fazer a alimentação aqui da plaquinha, que pode ser alimentada com 12 ou 24 volts. Pode utilizar até outras alimentações, porém, eu estou dizendo assim na questão de mais baixo, mas perceba que dentre os recursos dessa plaquinha, tem uma porta aqui que é tipo 10 volts, se eu não me engano é a porta que é utilizada depois lá para fazer o controle PWM, para fazer o ajuste de velocidade com base em 10 volts. Então se você alimentar com menos aqui, não vai ter 10 volts aqui nunca. Tá? Então por isso 12. E tem uma das portas aqui que tem 10 volts. E ficou assim. Tá? Agora está funcionando normal. E assim, é a maneira mais recomendada de se fazer. Alimentar, tipo uma fonte para alimentar a plaquinha e uma fonte para alimentar o sistema, aqui os drivers, por exemplo. Agora, enfim, como mencionei, quanto ao relé não tem problema algum, já que esse relé, ele é um relé que ele tem a possibilidade de acionamento aqui com qualquer corrente ou voltagem de 3 a 32, corrente contínua, então isso não é um problema. Seria um problema se eu tivesse exatamente um relé de 24 volts. Aí eu teria que fazer uma alimentação com uma outra fonte de 24 volts, ok?
Mas fica só essa referência, porque enfim, eu não me lembro de ter ajustado essa fonte. Quando eu comprei com 24 volts e conferindo vi que ela estava com 30. Para não arriscar em danificar a plaquinha, na verdade fiz assim. Agora, se você tem uma boa fonte que já está sendo utilizada ali, você conferiu, 24 volts e está funcionando de forma eficiente seu sistema, não é um relezinho que nem esse daqui que você vai ligar ali na alimentação da placa que vai fazer com que a sua máquina pare de funcionar. Mas no meu caso, já que essas fontes não são uma fonte de qualidade, tá? Não é uma fonte de qualidade, é uma fonte que atende a necessidade ali, mas a minha máquina estava ajustada e com base na voltagem que estava a fonte. Se eu reduzir ali, consequentemente fica mais fraco o sistema e eu preciso alterar as velocidades de trabalho. Então, tá aí a segunda fonte, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?